Bem-vindos às conversas abertas na Universidade. No mundo há em constante transformação, marcado por desafios globais e por uma economia cada vez mais interligada. Torna-se essencial formar profissionais com pensamento crítico, visão estratégica e capacidade para criar soluções inovadoras com impacto social. No âmbito do projeto TIA, Tourism International Academy, vamos hoje perceber como a formação avançada pode ser uma poderosa alavanca para desenvolver projetos sustentáveis, criar valor económico e social. Estamos no Santuário do Imaculado Coração de Maria, em Cerejais. Um concelho com cerca de 4.000 habitantes no distrito de Bragança. Uma população envelhecida e parca em recursos económicos, apoiada pela Fundação Cônego Manuel Joaquim Ochoa. Porque maravilhosamente me criastes. Há 7 anos que o Padre Manuel Ribeiro, de 40 anos, está na direção desta fundação que cuida de 90 utentes, dos quais 40 em residência, 40 em apoio domiciliário e 10 no centro de dia. Esta fundação tem, naturalmente, uma visão eclesial. Não é? É um lugar também de pastoral. Primeiro, a compreensão de que cada ser humano, independentemente das suas condições físicas, de idade, económicas, é um ser valioso para ser estimado, valorizado até ao fim do fim. Este é um valor inegociável. E isto faz com que também toda a equipa colaborativa desta fundação tome consciência disso. Aqui as pessoas não têm número, têm um nome, e é pelo nome que se tratam essas pessoas. Compreende-se a sua história, compreende o seu contexto, procura-se ir aos encontros das suas necessidades, quer do passado, quer do presente, para que se sintam valorizadas. Este valor antropológico, este humanismo, é basilar. Naturalmente que depois, como consequência, também se torna um lugar de evangelização. Porque Deus fala do que é do humano. E na relação, na espiritualidade, que aqui se respira, também é aqui transmitida, não só para os colaboradores, para os funcionários, para a equipa que aqui dirige também o espaço, para os familiares dos utentes, mas para a comunidade em geral, torna-se aqui um lugar também de evangelização, um lugar de paz. O Padre Manuel Ribeiro reconhece a relevância do pensamento pedagógico e humanista do Padre Manuel Antunes, influente pensador do século XX, na estrutura do doutoramento em Estudos Globais na Universidade Aberta, que está a terminar. E acho que os estudos globais estão-me a dar, de forma resumida, a compreensão de uma outra visão do mundo e da vida. Como é que fenómenos que acontecem em determinado sítio, que é um fenómeno local, se torna rapidamente global. E como é que nós, na nossa vida própria, somos capazes de vestir, se calhar, uns sapatos que são feitos na China, se calhar com uma camisola da Tailândia, ou andamos com brincos da América. Não é? Como é que esta globalização nos toca e nos potencia, de alguma maneira, também como é que as nossas realidades mais pessoais, comunitárias, a cultura endógena pode ser protegida e valorizada nesta cultura global. Nas palavras do Padre Manuel Ribeiro, não basta formar especialistas. É urgente formar cidadãos globais, enraizados na sua cultura e abertos ao mundo, capazes de pensar com profundidade, agir localmente com sentido global e conjugar conhecimento com ética, competência com solidariedade. Algumas disciplinas que nós tivemos nas curriculares, que nós tivemos, quer na pós-graduação, quer em doutoramento, economia, de gestão, ajudou, particularmente aqui na Fundação, naquilo que é a parte estrutural, de olhar as coisas como empresa. As empresas têm que dar lucro, para que o seu lucro não fique apenas para si, mas o ajudem depois a promover os seus funcionários, na formação, na capacitação de cada um deles, mas também no investimento físico das estruturas, na renovação das estruturas, a compreensão de que a ideia não pode ficar no ar, a ideia tem que se concretizar.
e é a concretização das ideias que faz a promoção e a transformação daquilo que é a visão de uma globalização económica. Naturalmente, ajudou e de que maneira? Mas, por outro lado, também traz a visão humana, a visão das ideologias. E de que maneira as ideologias nos condicionam no nosso pensar e no nosso estar. Como é que elas, tantas vezes, coartam a nossa capacidade de dar um passo em frente, de criar medos. É interessante que uma das disciplinas que fomos falando, e sobretudo nos seminários globais, damos conta como é que os antis nascem, o anti-benfiquista, anticatólico, não é? Anticlerical, enfim. Como é que os antis são a expressão tão nossa, tão única no coração, que é o medo pelo outro, o medo desconhecido. Porque não conhecemos, temos medo. Quantas vezes o medo de falarmos com alguém ou de aproximarmos com alguém é o medo que outra pessoa pode provocar em nós? Vamos agora para os Açores, onde se encontra Catarina Gaspar, responsável pelo empreendedorismo no Governo Regional, e a quem eu pergunto o que é que destaca da frequência deste mestrado. Tinha tudo a ver com a minha área que trabalho e depois então de frequentar o primeiro ano foi espetacular. Os professores são fantásticos e tem tudo a ver com aquilo que faço todos os dias. Eu acho que disciplinas como empreendedorismo é um curso que está muito ligado para a inovação, o digital, que é uma coisa que, apesar de nós trabalharmos, eu trabalho na função pública, num governo, em que as coisas ainda têm vindo a evoluir, mas precisa de inovação, não é? A função pública tem que inovar-se a si própria. E estar num curso onde nós conseguimos ver a potencialidade que esta inovação pode ter no empreendedorismo em si, ajuda a nós vermos as coisas por outro prisma. E isso foi uma das coisas que me fez também ainda ficar mais entusiasmada em frequentar este mestrado, esta pós-graduação, porque é preciso ter uma nova visão de como poder ajudar esta área de empreendedorismo. Na posição que ocupa no Governo, como é que põe em prática os conhecimentos que vai adquirindo no mestrado? Olha, todos os dias, porque eu lido muito com startups e lido muito com incubadoras. E uma das coisas que nós aprendemos muito neste mestrado é exatamente como lidar com redes de incubadoras, como empreender, como inovar no empreendedorismo, como as empresas devem inovar, como as empresas devem lidar com a inovação, com o digital, com o aparecimento destas novas tecnologias que estão a mudar o mundo, porque nós, na minha divisão, uma das coisas que nós fazemos muito é o aconselhamento a como as empresas e as startups podem candidatar-se a fundos europeus para os sistemas de incentivos. E uma das coisas que conta muito é a questão da inovação. E então nós podemos aconselhar, melhor aconselhar, digamos assim, nessa área e com este conhecimento que adquiri este último ano, sinto-me ainda melhor preparada para fazer esse aconselhamento, porque há uma visão para o futuro completamente diferente daquela que eu tinha antes. Estas ferramentas abrem caminho e fazem a diferença na sociedade. Eu não gosto de ficar atrás da secretária, eu gosto de ir com as empresas aos sítios e conseguir. Nós vamos agora, este ano, outra vez, novamente à Web Summit, vamos à Expo em Osaka. Portanto, eu costumo ir com as empresas e acompanhar as empresas no percurso que elas precisam para conseguir atingir os seus objetivos. E o mestrado em empreendedorismo é mais uma ferramenta que me dá esse apoio para conseguir que elas consigam o seu objetivo. Obrigada pelo seu testemunho.
No agrupamento de escolas António Alves Amorim, concelho de Alfândega da Fé, estudam mais de 1.600 alunos, do pré-escolar até ao 9º ano. A professora Mónica, como é conhecida, deixou de lecionar matemática há 10 anos para dirigir o projeto. Para consolidar conhecimentos, tornou-se aluna à distância numa pós-graduação em estudos globais na Universidade Aberta. Uma formação que permite criar estratégias para lidar com os novos alunos e os desafios que colocam. Então, agora o e-mail, por favor, Sofia. São alunos que têm muita informação, têm muito acesso à informação, mas têm cada vez menos conhecimento. O conhecimento tem que ser trabalhado, a informação tem que ser restrita. Hoje os alunos têm acesso a informação que não deveriam ter em determinadas idades e as famílias têm alguma dificuldade em monitorizar aquilo que os seus educandos veem. Os alunos são diferentes, são mais capazes de, a nível social, se desenvolverem na sociedade. Não creio. É por isso que eu acho que é muito importante que nós nas escolas trabalhemos a questão da sociabilidade uns com os outros. As questões sociais são, para mim, a interação com o outro é primordial das aprendizagens. E eles, por via dessa socialização, vão se reforçar no futuro e vão se tornar jovens cada vez mais capazes. As chamadas soft skills, que tanto se dizem, portanto, é mais importante uma soft skill, o saber estar com os outros, o trabalhar com os outros, o cooperar, o respeitar o outro pelas suas diferenças, do que propriamente, muitas vezes, o seu conhecimento libresco. Foi a primeira escola a proibir a utilização de telemóveis. Desde 2017, que os telemóveis só saem dos cacifes para fins pedagógicos. Para alguns, uma escola de referência. Para outros, uma nova experiência. Para a direção, um caminho. Foi um caminho para chegar a um doutoramento que pretendo fazer no futuro. Um doutoramento para fazer uma tese neste sentido, procurar saber o impacto que têm os ecrãs no desenvolvimento socioemocional das crianças e jovens. E por ser tão abrangente e por tocar tantas áreas que nós desenvolvemos na escola, foi por isso o motivo, foi o rastilho, foi o gatilho para me levar a inscrever nesta pós-graduação. Conhecimentos, interrogações, novas aprendizagens que reforçam o saber de áreas orientadoras da escola. Sim, esta questão da diversidade, direitos humanos, ética e cidadania, começamos a pensar, uma vez que é uma disciplina que nós temos, cidadania e desenvolvimento, e é uma disciplina universal e há que ter uma estratégia para essa disciplina, pensar nos direitos humanos, na ética e na cidadania e também na identidade e alteridade, que é uma outra disciplina, temos construído um projeto baseado nessas experiências que eu tenho tido nesta pós-graduação. O direito à educação de sul a norte, do litoral ao interior de Portugal, o respeito à diversidade, as características socioemocionais e cognitivas trabalhadas na escola. No mesmo mestrado está Cláudia. A primeira formação foi ligada ao turismo em Portimão, onde nasceu. Veio depois viver para o Montijo, onde o marido, militar de carreira, estava colocado. Entre a maternidade, a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, a prática de corrida em trilho e o trabalho como comercial, surge um novo projeto. Resolvi experimentar o mestrado em Empreendedorismo e Cidadania Global. Portanto, era online, fantástico, podia conciliar o meu trabalho e a minha vida atribulada com os meus 4 filhos e rapidamente percebi que estava no mestrado certo, portanto adorei. Foi um ano que passou rapidíssimo, os conceitos que foram abordados ao longo do mestrado são fáceis de interiorizar, portanto é muito fácil ficar cativado com cada disciplina neste mestrado, porque realmente é lecionado de uma maneira muito prática e pronto, foi uma jornada muito rápida.
Entretanto, o marido foi colocado em Porto Alegre. Compraram uma quinta e nasce um projeto de turismo rural orientado para o desporto e para a natureza. Um projeto de vida, que é também o projeto de mestrado. E pronto, partilhei esta ideia com o meu orientador e foi aí que as coisas começaram a fluir. Portanto, lá, para além de ter, portanto, a Serra de São Mamed, não é? De estar completamente imersa numa área protegida e deslumbrante, tenho também todas as outras valências, ou seja, as pessoas que quiserem, eu não gosto de correr, prefiro ir andar de bicicleta, também dá. Portanto, seja em estrada, seja de BTT, portanto, temos caminhos registados lá que as pessoas podem desfrutar realmente. Mas eu faço atletismo e preciso de uma pista de atletismo para poder fazer as minhas séries e os meus treinos aqui. Não há problema nenhum, porque em Castelo de Vite também temos uma pista de atletismo enorme, imersa pela imensidão da natureza. Portanto, nós estamos na pista de atletismo e ao nosso redor temos, portanto, a vista deslumbrante da serra e das montanhas. Também temos uma piscina municipal onde também se pode, portanto, praticar a modalidade de natação. Portanto, isto tudo junto oferece várias valências a quem é atleta, tanto profissional como amador, ou como eu, que seja uma mãe de 4 filhos que gosto de fazer desporto, mas manter aqui um nível de plano de desportivo eficaz e consistente. Tem estas valências todas, porque não mostrar às pessoas que têm esta possibilidade? Aprendeu a utilizar novas ferramentas e adquiriu competências que promovem e divulgam um projeto criativo e cheio de recursos. Trouxe um conhecimento mais abrangente na parte do empreendedorismo, na criatividade, especialmente na criatividade, portanto, o conhecimento do metaverso, que era algo que eu desconhecia totalmente. Consegui ter uma visão abrangente do que é e do que é essa ferramenta nos pode fazer impulsionar um negócio. Portanto, é incrível mesmo. Essa vertente foi onde eu me foquei mais aqui neste projeto. Portanto, basicamente poder proporcionar aos clientes que acessem ao site do turismo rural uma experiência imersiva, ou seja, eles conseguem entrar no turismo rural através de um computador e saberem, olha, eu vou para aqui, é isto que eu vou fazer, são estas as atividades que eu tenho disponíveis para praticar. Aprendizagens para um mundo cada vez mais interconectado, com o foco no entendimento da globalização. Mais de 70% das empresas portuguesas são empresas familiares. Empregam 50% da força laboral e geram 65% do produto interno bruto. Das 400 empresas membros da Associação das Empresas Familiares, 18 têm mais de 100 anos. Connosco está Marina Malhão Pereira, secretária-geral da Associação das Empresas Familiares. Marina, obrigada por estar connosco. Eu é que agradeço. Começo por lhe perguntar quais são as características de uma empresa familiar? Então, a empresa familiar é a empresa mais antiga que existe. É uma empresa em que há uma família que detém o controle da empresa, alguns dos seus membros participam e trabalham na empresa, e são empresas que podem ser pequenas, médias, grandes ou muito grandes. As maiores marcas do mundo são empresas familiares, as empresas mais antigas do mundo são empresas familiares. Também há empresas que começaram agora e que crescem e vão passar de geração em geração, mas são empresas fascinantes. Como é que surgiu a ideia de criar esta associação? Então, a associação foi criada em 1998, 14 de outubro, por um grupo de 5 empresários que já estavam a seguir a temática da empresa familiar lá fora. As empresas familiares são estudadas nas universidades há muito tempo. Existe uma regra que define a empresa familiar, que é a regra dos 3 círculos. Essa regra, no ano passado, fez 47 anos e foi estudada por 2 especialistas muito conhecidos, John Davis e Doug Ury, e estudada nos Estados Unidos, nas grandes universidades americanas. Quer explicar-nos essa regra dos 3 círculos? Então, o que é que significa cada círculo? Cada círculo. Então, são 3 círculos, como se fossem alianças, que se cruzam num sítio central, não é? De um lado temos a empresa e temos toda a esfera que liga à empresa. A seguir temos o ciclo, por exemplo, da família, e a seguir temos o círculo da gestão. No centro está o criador da empresa, o chefe da família e o dono do património.
em cada sítio onde nós nos colocamos, onde as junções dos três círculos estão, nós podemos ocupar diversos papéis. Eu posso ser acionista e estar na zona do acionista e da família, mas não estou a trabalhar na empresa. Posso estar a trabalhar na empresa e não ser nem acionista, nem dono do património, nem acionista, nem familiar. E a forma ou o local que eu ocupo pode ser, pode gerar conflito ou pode gerar instabilidade. E é muito importante estudar as empresas familiares para perceber toda esta dinâmica que é extremamente fascinante. Em Portugal, qual é a percentagem da economia composta por empresas familiares? Então foi aquilo que começou. Pensa-se que são 60 a 70 do total das empresas. São números que são coincidentes com a maioria dos países do mundo. Nós pertencemos ao European Family Business, que é a Federação Europeia de Empresas Familiares, e lá também estão outros países europeus e que têm mais ou menos semelhante que nós, as percentagens. Nos Estados Unidos, pensa-se que são ainda mais a quantidade de empresas familiares. Qual é a perspectiva da associação em relação aos pontos fortes e àqueles que são menos bons das empresas familiares? Então, temos que os enfrentar de frente, temos que conhecer e que estudar, e temos que formar. O que nós mais fazemos é dar acesso à formação, dar acesso a conversas entre famílias. Aprende-se muito com outra família, porque nós às vezes pensamos que estamos sozinhos no universo e que só nós é que sentimos aquilo e que só nós é que temos um irmão que é complicado ou uma irmã que é difícil e só nós é que trabalhamos com o pai ou com a mãe ou com o tio ou com o avô, quando no fundo nós estamos num conjunto com outras pessoas que são iguais a nós. E o que difere não é grande coisa, difere o nome da família, difere a conta bancária, difere a área de negócio, mas os casos são muito semelhantes. As situações. E são semelhantes a nível internacional. Então o benchmarking, a conversa com outras famílias, que é uma das coisas que nós mais fazemos, visitar outras empresas, ouvir outros casos, a partilha, é extremamente importante, a partilha nacional e internacional. A formação é também uma área muito forte da associação. O que mais fazemos é formação. Nós temos atividades que são divulgadas ao vivo para toda a gente, estão todas no nosso site, as atividades que estão neste momento marcadas, e temos muitas atividades que não são divulgadas, porque são atividades mais privadas, como, por exemplo, reuniões privadas entre famílias e consultores, entre famílias e famílias. Fazemos uma coisa que se chama, que demos o nome de masterclass, que são aulas mais curtas, que são híbridas. Há pessoas que estão mais longe e que assistem, há pessoas que assistem ao vivo, e no fundo é tudo formação. Nós apoiamos nos nossos consultores, que são uma pool de consultores que nós temos, que trabalham connosco já há muitos anos, muitos deles desde o início da associação, e que são especialistas em diversas matérias, em consultoria à empresa familiar, em regras de governo, em a gestão de empresas familiares, numa série de temas, e esses oferecem-nos o seu tempo e a sua sapiência. E então reunimos-los numa sala e oferecemos formação gratuita. Isso é um dos tipos de formação que nós fazemos. Marina, a sucessão é uma das áreas que traz normalmente problemas às empresas. Eu acho que é... Ou não? Não, eu acho que as empresas que são nossas associadas, nós temos assistido a casos, graças a Deus, e ao nosso trabalho, Naturalmente. que é tudo conjunto, e às empresas que nos unem, temos assistido a bons casos de sucesso, de sucessão. A sucessão é tida assim como um desafio. Eu não uso a palavra problema, uso a palavra desafio, que acho que a mim me define mais. Há diferenças de gerações, não é? Exatamente, sim. Cada vez mais, eu no início da associação, quando eu trabalhei no início, conheci muitos donos de empresas que neste momento já não estão entre nós, mas que foram grandes industriais e grandes empresários portugueses, e alguns deles disseram: Marina, a partir de hoje vai passar a falar com o meu filho Teresa Botelheiro, ou a minha filha Teresa Botelheiro, porque eu vou-me retirar. Atualmente não é assim. Nós vemos isso a nível internacional e não é nas empresas familiares, é em todo lado. As pessoas tentam ter uma grande longevidade e mantêm-se no seu local de trabalho. E depois existem algumas diferenças entre o que nós fizemos e que sempre fizemos bem, e depois formamos os nossos filhos e netos nos melhor que existe no nível internacional, mas temos alguma resistência. Há grandes diferenças entre as empresas familiares e outras não familiares? Eu acho que em todo o lado
há necessidade grande de governo, que no estrangeiro é conhecido por governance, e no meu caso, que sou filha de militar, há muita necessidade de organização a nível geral. As empresas familiares têm muita tendência a dar muita atenção à formação e a querer saber regras e ter regras de governo, porque se nós sabemos, e as regras de governo, o protocolo familiar, é uma espécie de código das estradas. Eu sei que por ali é proibido, porque foi assim que ficou dito e que foi assinado por todos. Eu posso tentar ir pelo lugar proibido, mas tem as consequências. Portanto, as empresas familiares, como o resto, têm muitas coisas em semelhante. O que a empresa familiar tem de diferente é que tem muita emoção, porque nós não estamos com colegas que nunca mais os vemos, ou que são outras pessoas que não vão estar connosco mais. Nós estamos a ter uma reunião, ou um conselho de família, com o pai, com a mãe, com o avô. Temos o Natal à porta, temos a Páscoa, temos as festas de família, e temos que ter regras, que é uma das coisas que nós ensinamos, as regras do governo, para que as empresas familiares consigam ter uma vida saudável, quer na família, quer na empresa, e que as coisas não criem, é o tal dos círculos, não é? E não se torpedeiem umas às outras. Há momentos em que são família, há momentos em que são empresa. Há uma outra coisa que mudou, que é que eu acho que mudou. Antigamente, por causa até da nossa história, o segredo era a alma do negócio. Hoje em dia, a alma é o segredo do negócio. A família a trabalhar juntamente com os colaboradores, que também são famílias, e que são famílias daquela família. Porquê? Porque cresceram juntos, não é? São famílias que empregam gerações de famílias. Nós temos famílias com mais de 253 anos, nomeadamente o Grupo Pinto Basto, e outros que são nossos associados. Como é que se consegue, há 253 anos, estar a gerir uma empresa? É com muita responsabilidade, é com muita calma e com muito pensar no futuro e pensar de geração em geração. Isso é que nos diferencia também, algumas vezes, de outras entidades. Exatamente. Lá fora também é assim ou não? Sim, nós pertencemos à European Family Business. Eu sou muitas vezes convidada, tenho a sorte de ser convidada para ser oradora em outros países. Já estive na China, já estive como oradora no Brasil, como oradora em várias outras geografias, até em países africanos, online algumas vezes. É tudo igual. O que muda é a língua que nós falamos, a religião que nós temos. O resto, a família, os projetos de longo prazo, a forma de estar na vida. Nós estamos num mundo cada vez mais global. Começado pelos portugueses, eu acho, com o descobrimento, mas estamos num mundo cada vez mais global. Nós temos dos mais de 400 associados, neste momento temos 19 de 13 países diferentes. Temos até uma empresa japonesa, temos chinesas, temos brasileiras, temos espanholas, temos suíças, alemãs, temos uma família húngara que compra cá rolha e produz vinho, e temos várias empresas de outras geografias. E é tudo muito parecido. Para fechar, Marina, eu gostava de lhe pedir se me quer deixar alguma mensagem para os jovens que herdaram ou gostavam de iniciar uma empresa familiar. Então, ter sempre fé, ter grande respeito por aquilo que lhes foi entregue, ter um enorme, enorme respeito pelo sacrifício que tanta gente fez antes deles para que eles tivessem aquilo que vão herdar, e ter uma grande responsabilidade para com o futuro. Porque as empresas que nós herdamos, aquilo que nós recebemos não é nosso, é das gerações seguintes. E, portanto, aquilo que nós gostamos de fazer com as nossas associadas é precisamente ajudá-las a passar de geração em geração para o bem comum. Muito obrigada, Marina, Obrigada eu. pelas suas explicações sobre esta associação. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada. Depois do que ouvimos, ficou claro que estudar é muito mais do que acumular diplomas. É preparar-se para transformar ideias em ações e fazer parte ativa do mundo onde se vive e trabalha.
Graduações pensadas para responder aos desafios de hoje, desde o empreendedorismo social à inovação digital, passando pela sustentabilidade e o trabalho em rede. Muitas empresas familiares têm histórias de sucesso. Investir em formação é também garantir que esses projetos ganham novas ideias. Ficamos por aqui. Até daqui a 15 dias. Fique bem.